Programa Arte e Cultura dessa semana está aqui, novamente em São Paulo, na sede do SATED, Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de São Paulo. E ao meu lado nós temos Ricardo Vasconcelos, que é ator, diretor, dublador e outras, uma lista de funções que eu já me perdi. Mas aqui no SATED ele exerce a função de presidente do Conselho de Ética e diretor de fiscalização. De fiscalização. E ele vai dar uma palavrinha com a gente para falar um pouquinho mais do SATED e também para dizer um pouco do seu trabalho de dublador e de ator, enfim. Tudo bom? Tudo bem. Primeiro eu quero agradecer a visita de vocês mais uma vez aqui ao SATED para a gente poder levar para você que está aí na região de Tupã, na cidade de Tupã e região, um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que a gente faz, que é sempre importante conhecer o trabalho do SATED. Eu não sei se o pessoal já viu a entrevista da nossa presidente, da Lígia de Paula, em que ela conta um pouco da história de maneira brilhante, mas o nosso trabalho é dia a dia. A gente está aqui principalmente como uma proteção dos direitos do artista. Esse é o mais importante, a mensagem mais importante. E na minha área, que é a área de ética aqui, a gente sempre fala do comprometimento do artista no sentido de preservar a nossa lei. Lei essa que a 6533, que foi conquistada com muita luta, com sacrifício de profissões e de trabalho de muitos artistas lá nos anos 70. Então, a nossa função é mais a gente mostrar um pouco disso, dessa importância do sindicato em relação ao trabalho e do posicionamento de cada artista no dia a dia, no comportamento. O sindicato, Ricardo, você me corrija se eu estiver errado, ele também dá esse suporte. Nós estávamos conversando agora há pouco ali no corredor sobre a postura que toda a população, enfim, a população em geral tem sobre a profissão de ator, que muitas vezes a gente fala, você faz o quê? Eu sou ator. Não, mas você trabalha em quê? Né? E o sindicato parece, não sei se isso é o objetivo ou se eu estou enganado, dar esse suporte para que a profissão de ator seja realmente reconhecida como tal. Na verdade é isso. O nosso objetivo maior, em função da criação da lei, da regulamentação da profissão do artista e do técnico em espetáculo. Quando eu falo do técnico, o SATED não é um sindicato só de atores e atrizes. Ele ele contempla 52 funções dentro da área artística. Não só o ator e a atriz, mas o dublador, o circense, o engolidor de espada, o modelo, o manequim. E aí vem as funções técnicas do iluminador, do técnico de som, do dramaturgo, do direção de produção. Quer dizer, são 50 cenógrafo, até o camareiro de teatro. Né? Então, o camareiro, a camareira, geralmente exercido por uma mulher, ela também tem que ter um registro profissional para poder subir no palco e cuidar da roupa do artista. Então, são 52 funções que constam na lei e que a gente procura valorizar esse registro profissional. Para quê? Para que você tenha um piso, você possa se aposentar no futuro, que você tenha a sua previdência. Eu sempre dou um exemplo na minha palestra que é assim: quem constrói uma casa, uma edificação, quando ele vai tirar o habite-se, que é aquele documento que autoriza você morar, habitar aquele imóvel, são pedidas duas coisas na prefeitura: a planta aprovada, posso estar errado, mas geralmente isso é a planta aprovada e o comprovante de contribuição do INSS do pedreiro que lá trabalhou. Quer dizer, o pedreiro tem um direito reconhecido na Constituição, o artista também. Então, o artista, ele tem a profissão regulamentada como a do advogado, do médico, do engenheiro. Não existe engenheiro amador, não existe advogado amador. Também não existe o artista amador. Fazer arte de maneira amadora é uma coisa, agora o artista ele não pode ser amador nas questões legais, não é na liberdade de expressão, de divulgação da cultura. E isso que a gente procura preservar, para que a pessoa amanhã depois ele tenha um registro em carteira dizendo: eu sou ator. Eu trabalhei na TV Record como ator, fiz uma novela lá na Record, fiz outras, mas trabalhos eventuais, mas fui funcionário da TV Record, então eu tinha o meu registro em carteira, o meu recolhimento de INSS, férias, 13º, tudo direitinho. Então, todos nós podemos ter isso, como eu tinha uma outra função que eu tinha, que não era artística. É isso. Então, já que nós estamos falando de funções que você exerce, vamos falar um pouquinho da sua função de ator, mais especificamente da dublagem, porque é uma área que muitas vezes a gente... eu gosto muito de desenho animado, por exemplo, e filmes também.
E a gente nunca para pensar que atrás daquele bichinho que está se movimentando ali na tela, ou na televisão, ou no filme, existe uma pessoa, um brasileiro, um ator profissional ali fazendo a voz. E você faz isso com maestria. E conta um pouquinho dessa profissão, de como funciona e como você entrou nessa. Maestria ficou por conta dele, né? Vamos lá. A minha história, eu vou tentar resumir a minha história até para entender por que eu cheguei na dublagem. Eu comecei minha vida artística quando eu fazia faculdade de engenharia mecânica, fui ser bilheteiro de uma discoteca, virei DJ, fui trabalhar em rádio, larguei engenharia e virei locutor de rádio. Então eu sou radialista desde o início dos anos 80. Trabalhei em algumas emissoras importantes, como a Rádio Cidade, trabalhei na Antena 1 e depois passei a fazer locução comercial. Bom, a partir daí, em paralelo a outras atividades que eu tinha, no emprego... perante a sociedade, trabalhar no emprego artístico não é um emprego sério. Mas, levando por esse lado, eu tinha outro emprego sério. Eu trabalhei na área de tecnologia, pela minha formação técnica e tudo mais. E eu exerci essa função artística até o ano de 1994. De 94 a 2000, eu saí da área artística e aí, aos 6 anos, o meu filho começou a demonstrar um interesse pela locução. Imitava tudo quanto é desenho que aparecia na televisão, vivia os personagens, imitava dinossauro, ele cresceu assistindo Jurassic Park, essa coisa toda. Um dia eu resolvi levar ele para fazer a área de publicidade, ele começou a fazer locução publicitária e o menininho tinha jeito, tinha uma interpretação muito boa, lia, ele aprendeu a ler muito cedo, com 4 anos ele aprendeu a ler. Vocês estão contando a história dele ou do filho? A minha história se mistura com a do meu filho. E aos 6 anos, ele fez um teste para dublagem aqui em São Paulo. Eu morava em São José dos Campos, ele fez um teste em São Paulo e o diretor foi categórico. Falou, olha, teu filho lê muito bem, interpreta muito bem, tem um reflexo excelente, ele só precisa praticar, porque a dublagem é prática, você tem que ter o sincronismo para botar a tua voz lá na boca do personagem. E aí ele fez um curso, foi criado um curso aqui em São Paulo, no meio de adultos, inclusive, ele foi destacando e eu resolvi fazer o curso com ele, porque ele era muito pequeno, tinha 6 para 7 anos. Com toda a experiência que eu tinha em microfone, em rádio e tudo mais, eu percebi que a dublagem era uma coisa muito diferente. Porque é como você aprender a dirigir o carro, que você tem que segurar o volante, mudar a marcha, pisar na embreagem, no freio, olhar no retrovisor, são muitas ações simultâneas. E a dublagem é isso, você tem que ver a cena, você tem que ler o texto, interpretar, ouve o original aqui no ouvido, né, em inglês, japonês, sei lá o idioma que vem, e aí você vai se destacando. E nesse treinamento, nessa escola que a gente fez, eu não tinha DRT de ator, eu só tinha de radialista. E ele se deu bem, a criança pode dublar, pode exercer a função de ator até os 18 anos sem registro profissional, a lei permite. Ele começou a se destacar, ele passou a fazer uma série de desenhos importantes. Como eu vinha de uma outra área, que era uma área muito competitiva, que era a de telecomunicações, e eu já estava velho para essa área aos 40 anos de idade, eu resolvi fazer um curso de artes cênicas aos 40 anos de idade. Aos 42 eu me formei ator e passei a representar o meu filho, passei a ter um vínculo com o sindicato no sentido de categoria, e aí um dia fui fazer teatro, comecei a fazer uma comédia. Alguém me viu e falou, você faz teatro, está fazendo uma novela, por que você não dubla? Eu falei, porque represento os dubladores, tenho um filho dublador, é questão de escalar. E aí eu fui para o microfone. Eu diria para vocês que no primeiro momento em que eu fui dublar, eu senti um medo muito grande. Primeiro da comparação com o meu filho, que já era uma fera. Ele já era um veterano, com 3 anos de dublagem, ele era um veterano, ele fazia os principais papéis de filmes. E eu, um iniciante, apesar da idade. E aí eu fui fazer um filme, a primeira série que eu fiz uma ponta, eu fiz um legista na série CSI. E normalmente legista, né, é aquele cara que fala assim, aquele bife, né, no texto. Então eu fui fazendo um texto e eu me perdia, eu tive que fazer, mas aí eu fui ficando inseguro. Mas ao longo do tempo fui praticando, fui aprendendo, fui entendendo, com as dicas até do meu próprio filho, que tinha já uns 10 anos nessa época. E aí comecei a fazer parte do grupo. Evidentemente, voltando à questão da maestria, até para as pessoas entenderem, a dublagem, as pessoas perguntam assim, qual é a vozinha que você faz? Quem que você dubla? Eu posso dizer para vocês que os principais filmes que passam na televisão, a minha voz está lá.
Mas eu não sei te dizer, porque eu não faço o George Clooney, eu não faço o Mel Gibson, eu não dublo a Meryl Streep, eu não dublo o Jack Bauer do 24 Horas. Já trabalhei no 24 Horas, mas não dublei o personagem principal. Dublei o Henry, que era o marido da presidente americana na 7ª temporada. E nas temporadas anteriores do 24 Horas, por exemplo, eu cansei de morrer. Eu fui terrorista, eu fui policial, eu fui porteiro, eu fui taxista. Quer dizer, então essa é a vida do dublador. O dublador, na verdade, ele preenche qualquer movimento labial que existe numa cena, né? E para você ter uma ideia, as pessoas não têm noção. Para você dublar um filme, em média, você usa 50 dubladores. Você tem os dois principais, mas você tem o porteiro, o policial, você tem o guarda 1, você tem o motorista de táxi, você tem aquele cara que aparece 4 ou 5 cenas, pode ser um ex-namorado, um ex-marido, ex-esposa. Então, uma variação de vozes. Às vezes, num filme, um trabalho pequeno, você pode usar 3 vezes o mesmo ator. Ele faz uma voz mais pesada, ele faz uma voz mais leve, ele faz uma voz um velho, por exemplo, várias vezes, né? Até 3 vezes em personagens pequenos. Então, é mais ou menos essa a história assim da minha entrada na dublagem. Ô, Ricardo, uma das coisas que a gente gostaria muito de saber e levar informação para a Tupã é como funciona o processo de capacitação do ator, do artista em geral, aqui no SATED. Você tem 3 formas, né, de conquistar o seu registro profissional, seja dentro desse escopo de atendimento, de atuação do SATED, que são os técnicos e os artistas ligados à área de espetáculos de diversão. Ou você faz um curso reconhecido pelo MEC, então você vai fazer uma escola, por exemplo, como a EAD, ECA, tem algumas outras que são reconhecidas pelo MEC. E aí, automaticamente, ao concluir esse curso, você tira o seu registro profissional no Ministério do Trabalho. Um outro caminho é através também de forma acadêmica, são escolas conveniadas com o SATED. O que são essas escolas conveniadas? Elas não são reconhecidas pelo MEC, mas elas têm um programa que, na avaliação do SATED, ela atende e preenche aquele conteúdo acadêmico exigido pelo MEC. Então, em função da demanda, porque as escolas geralmente são aqui na capital, você não tem esses cursos oficiais fora da capital, então nós começamos a entender que se existia gente competente dando aula dentro de um programa reconhecido, por que não atestar a capacidade desse profissional que sai de lá? Veja bem, nós não avaliamos, no fundo, diretamente o artista. A gente avalia o conteúdo e quem dá aula para essas pessoas. Ao final do curso, essa pessoa vem para cá, passa por uma palestra de legislação, de ética, a gente tem um acompanhamento, passa por uma entrevista para a gente poder entender como é que ele tem esse conhecimento artístico, cênico ou técnico, né? E a gente dá o atestado de capacitação. Esses são os 2 meios acadêmicos. O terceiro é por experiência, por competência, que é previsto na legislação, na criação da nossa lei. Porque quando a lei foi criada, já tinha muita gente atuando. Então, como é que você faz? Aquele que já era ator, não vai ter registro profissional, vai ter que cursar uma escola? Então, nós tínhamos a competência e temos a competência pela regulamentação da lei, que é o artigo 82385, de avaliar a competência daquela pessoa, seja através de uma banca ou de comprovação de material, se aquela pessoa pode ou não ter um atestado de capacitação, né? Então, a gente avalia, por exemplo, existem pessoas que trabalham na arte há 20 anos, lá na região dele, seja em Tupã, seja em Rio Preto, seja em cidades menores, com um circo mambembe ou fazendo um teatro de rua, e essa pessoa não tem o registro profissional. Agora, ela tem uma competência, ela aprendeu de que maneira? De maneira empírica, como é que ele teve esse conhecimento? Então, a gente avalia através de entrevistas, de comprovação de documentação, fichas técnicas, para ver se essa pessoa ela está habilitada a receber um registro profissional. Algumas pessoas recebem uma autorização de trabalho, porque às vezes pelo perfil, né, eu até brinco muito assim, eu preciso de um japonês careca, gordo e bem bronzeado para fazer um Buda. E o cara é torneiro mecânico, então essa pessoa não quer fazer um curso de arte cênica, mas ela tem um perfil que atende uma necessidade cênica. Então a gente dá uma autorização de trabalho. Ou, às vezes, a pessoa tem um relacionamento dentro de um espaço cultural, porque o pai é o diretor, e aquele cara vai preencher uma necessidade, também é uma autorização. A partir daí você tem a banca, que avalia, porque você não consegue comprovar que tem competência, você passa por uma parte teórica de conhecimento mesmo. Conhece Brecht, conhece Stanislavski, você tem que conhecer alguma coisa, porque não é só representar, tem que saber as técnicas, os métodos todos, né? E também
avalia-se o material. Às vezes a pessoa nasceu dentro do teatro, porque o pai era ator, a mãe era atriz, então ele se desenvolveu enquanto artista na prática, passou por espetáculos de Shakespeare e de tantos outros autores e produtores, e tem uma experiência. Então a gente avalia e, evidentemente, pode conceder um DRT provisório, que é um DRT tão importante e tão valoroso como o definitivo, só que ele tem uma validade. Né? Então, durante os próximos 12 meses, ele vai ter que provar para si mesmo e para o sindicato que ele está habilitado a continuar exercendo de maneira profissional esse trabalho. E aí ele converte, porque ele não é renovável, o provisório no definitivo. Então, basicamente, assim, sucintamente é isso. Se você consegue provar que você tem uma competência, o sindicato pode habilitá-lo e te dar um atestado de capacitação e você tira o seu registro profissional. Se o artista não quiser se sindicalizar, tirar o registro, como é que fica a situação? Bom, são coisas diferentes. O registro profissional é um documento que te permite exercer a profissão de maneira legal, né? Que é aquela história que a gente sempre fala, não existe o ator amador, existe aquele ator que resolve fazer de maneira amadora um trabalho. A sindicalização é outra coisa. Pela legislação, pela Constituição, ninguém é obrigado a ser sindicalizado ou associado a nenhum órgão de representação de classe. Ele pode exercer. Agora, com relação ao registro profissional, ele não querendo tirar o registro, ele não é obrigado. Só que isso limita a atuação dele em algumas questões. Por exemplo, hoje a maioria das cidades que oferecem lei de incentivo, mecenato, qualquer tipo de incentivo econômico para a cultura, ela exige o registro profissional, por um único motivo. Você imagina se no Teatro Municipal da cidade, o cidadão, que ele é amparado economicamente pela prefeitura ou por algum órgão, vai lá e cai no palco e sofre um acidente, se machuca. Se você buscar dentro da lei do ator, você vai ver que o contratante ele é responsável solidário mesmo através da contratação de terceiros. Então, é uma agência que tem um casting, que tem uma produtora, que tem não sei o quê, e a prefeitura paga. Todas essas pessoas são responsáveis legais pelas relações de trabalho, que envolve a questão da seguridade, da segurança do trabalhador. Então, se você colocar dentro de um palco patrocinado pela prefeitura, estou dando um exemplo assim mais trágico para as pessoas entenderem que existe uma lei que responsabiliza toda a cadeia produtiva, do patrocinador, do contratante, até o próprio teatro, mesmo que seja um teatro particular. Essa é uma coisa importante. A segunda, essa limitação de ele não conseguir um acesso a uma verba, porque existe essa limitação legal. A segunda quando você é um profissional da arte com o registro profissional, o seu DRT, você está amparado por leis, você tem pisos. Você pode ir lá fazer o seu cadastro no INSS e contribuir para você se aposentar mais para frente. Você passa a não competir com aquele pessoa que não tem o registro profissional. Por exemplo, hoje os grandes contratantes, que é esse grupo do S, né, que é o SESC, SENAC, SESI, eles só contratam pessoas que têm o registro profissional. E não é nem autorização. A autorização não serve, tem que ser o registro profissional, ou provisório ou definitivo, para ele poder apresentar um espetáculo musical, artístico, cênico, mímica de bonecos dentro do SESC. Então, o registro profissional te abre um leque de opções de trabalho com respeitabilidade e dentro da legalidade. Esse é o ponto importante. Então, a pessoa pode optar, seria a mesma coisa, eu não quero tirar a minha carteira de habilitação. Você, no máximo, vai conseguir dirigir dentro da fazenda do teu pai, dentro de um espaço onde não tem fiscalização, e se for pego em qualquer lugar, você acaba sendo penalizado ou responsabilizando alguém, o seu pai, a sua mãe, alguém que te cedeu a chave. É mais ou menos isso, uma comparação bem popular. Gente, é muita informação e o programa Arte e Cultura foi criado exatamente para isso, para levar para a população tupanense e região as informações artísticas e culturais do município, do estado e, quem sabe, um dia do país. Gente, nós conversamos aqui, estou parecendo o Jô Soares, né? Conversamos aqui com o Ricardo Vasconcelos, que atualmente exerce a função de presidente do Conselho de Ética aqui do SATED. Então, muito obrigado, Ricardo. Obrigado por receber a gente aqui no seu escritório. Obrigado pela simpatia com que você recebeu a gente. Eu queria deixar uma mensagem para você que está assistindo o programa Arte e Cultura,
que é assim, existe um certo preconceito em relação à dublagem, mas como qualquer atividade, existem as coisas boas e as coisas ruins. O Brasil é considerado o país que tem a melhor dublagem no mundo. Nós temos pessoas fantásticas, trabalhos memoráveis que são conhecidos no mundo inteiro. Logicamente, ultimamente virou uma linha de produção muito rápida em função da TV por assinatura, que pega muito trabalho e exige uma velocidade. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, a dublagem, mais do que a preservação do nosso idioma, ela atende uma gama de mais de 150 milhões de brasileiros que dependem da dublagem. Mas isso é uma história que, numa outra oportunidade, indo a Tupã, ou talvez numa outra visita que o Arte Cultura faça aqui para a gente, eu posso detalhar um pouco mais. Mas assista filme dublado, valorize o nosso idioma e, principalmente, o ator brasileiro, porque a dublagem é feita exclusivamente por atores e atrizes brasileiros. Valeu, um abraço a vocês.